A banda Rock Estrada, que completou 10 anos do primeiro álbum, vem lançando aí ao longo das semanas um som diferente. Vale conferir o canal no YouTube dos caras. E chegou aquele momento de a gente trocar ideia, bater um papo, e eu vou confessar para vocês que a entrevista de hoje é boa, hein? É uma dupla que representa uma das maiores bandas de rock nacional. Então conferem aí. Olá, pessoal, a entrevista de hoje tá sensacional. Os convidados realmente são mais que especiais. Fazem parte da trajetória da apresentadora e eu confesso que eu estou muito, mas muito feliz e honrada de entrevistar esses mestres da música do rock nacional. Com vocês, Biquíni Cavadão, Bruno Gouveia, Carlos Coelho. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao Clipe com Brasil. É um prazer imenso falar com vocês. Tudo Muito bem, obrigado pelo... Vamos lá. O Biquíni tem uma história aí, completou 36 anos de carreira. Você, esse ano, né, se não me engano, 16 de março. Né? E é bem legal a história dessa data, né? Porque 16 de março foi a data que vocês escolheram como marco zero da carreira de vocês. Se não me engano, foi em um show no Circo Voador, no Rio de Janeiro, em um festival, é isso? A gente... Como é que começa uma relação, né? E as pessoas, normalmente, quando pensam assim, vamos dizer, na vida pessoal, você pode, às vezes, começar o seu relacionamento com seu namorado, você pode estar começando com o quê? O primeiro beijo. Alguns elegem, na verdade, o dia que a pessoa se declarou, né? O dia que as pessoas se casaram, outros com até a primeira transa como marco zero. No caso da gente, poderia ter sido várias oportunidades, desde o momento em que a gente se apresentou com o nome de Biquíni Cavadão no colégio, ou quando a gente gravou a primeira música, mas nós estabelecemos este show porque, pela primeira vez, a gente via aquilo como algo profissional nosso. Ou seja, pela primeira vez estavam pagando alguma coisa para assistir a gente. E então, o dia 16 de março de 1985, nesse show chamado Medidas de Impacto, porque o nome foi dado porque o Tancredo Neves assumiria no dia 15 de março de 85. Sim. Né? E ele prometia medidas de impacto assim que assumisse. Então, o nome do show era Medidas de Impacto. Só que não esperávamos foi tudo aquilo que os livros de história já contam para a gente. Né? Na época, foi um susto saber que no dia 15 de março nada aconteceu, que o Sarney virou o nosso presidente interino e depois presidente, e aquelas medidas de impacto não ocorreram e a gente estava fazendo show ali no Circo Voador. A gente estabeleceu, então, como o marco zero, né, no primeiro show profissional da banda. Que máximo, muito bom. 36 anos de história e você falou muito bem aí da questão do marco zero, quando você fala de um início de um relacionamento. E a gente pode dizer que uma banda tem praticamente ali um casamento, né, entre os integrantes. Como que funciona isso com o Biquíni Cavadão? Porque 36 anos de convivência é muito tempo e como que vocês trabalham isso? Porque é difícil, né? No meio musical a gente sabe que existe a questão dos egos, principalmente aí, né? Quem compõe o quê, a música é de quem, e a gente não vê isso no Biquíni Cavadão, que cá entre nós é um exemplo, né? Como que funciona? Eu acho que como você deu o exemplo do casamento, é um casamento, é uma união, uma sociedade, é um projeto que você tem. Essas palavras todas servem para o casamento também, é uma união, um projeto que você tem de vida com aquela pessoa. E a gente tem que entender que as pessoas mudam. O que você queria há 5 anos atrás já não é mais a mesma coisa. Então, as outras pessoas mudam. Você tem que estar sempre... Não é o outro que mudou, você mudou também. E os seus planos em conjunto também naturalmente mudam. Então, você tem que estar sempre se readequando, corrigindo a sua rota,
vendo o que você pode melhorar, em onde se piorou. E é isso que é importante no casamento, em qualquer união, em qualquer sociedade, em qualquer parceria. Você tem que entender que você muda, outra pessoa muda. A gente sempre vê a mudança no outro. E a gente nunca olha para a mudança em que acontece com você também. As coisas que você quer não necessariamente são as mesmas coisas que você queria 10 anos atrás. Aí você tem que corrigir o que os outros querem, como é que os outros estão se sentindo em relação a isso e bola para frente. Quando eu olho assim, eu vejo as pessoas falando que é uma coisa incrível e tudo, eu concordo que é uma coisa incrível, 36 anos de parceria de uma banda, mas não pareceu tão difícil. Não parece uma coisa assim que foi uma coisa tão difícil de conseguir. A gente foi naturalmente buscando e conseguindo, né? Eu acho que tem uma coisa importante também, né, a colocar aqui, que existe sempre, você falou de guerra de egos, etc., né? Quer dizer, teve algumas coisas que nós tomamos como medidas para tornar isso, digamos, menos presente, né? Então, uma das primeiras coisas que o Biquíni fez foi dividir a autoria de todas as músicas, quaisquer que elas fossem. Uma vez apresentada, ela deixava de ser do autor, passava de ser de todo mundo. E essa forma como a gente fez, realmente, fez com que a gente tivesse sempre nos ajudando, nos bons e nos maus momentos. E todos sempre colaborando muito com composições, né? Então, não havia aquela guerra de egos. E sempre porque, na verdade, existiu sempre para a gente, ainda existe, algo muito mais importante do que o que eu penso, o que é bom para mim, o que é bom para o Coelho, que é o que é bom para a banda. Né? Então, a gente coloca isso de uma forma muito intensa. O que tem que ser bom é para a banda. E se a gente for por um caminho e, de repente, a gente errar, a gente só dá meia volta e pega um outro caminho, porque o que a gente quer, no fundo, é fazer com que a banda progrida. E aí todos estarão satisfeitos. Isso é muito importante. E é bom vocês falarem sobre isso, até porque eu entendo que uma banda é uma empresa, né? E é como você falou, você colocando, né, cada situação para cada integrante, você delegando, né, para cada integrante, e isso torna um pouco mais fácil até mesmo a convivência. Acho que sim, né? A gente tem feito assim. E tem uma coisa também, ao mesmo tempo em que a gente faz essa união, a gente, ao mesmo tempo, também faz o que você está falando. A gente delega, por exemplo, o Coelho sabe como ninguém cuidar da parte de videoclipes da gente, ele é muito mais atento para isso. Eu tenho uma coisa mais focada em internet. O Miguel, que é o tecladista, ele saca mais de contratos. Então, a gente, entre nós, tem horas que a gente fala assim, não, cara, está na tua mão, a gente sabe, a gente confia, delega para você, você vai cuidar dessa parte, a gente cuida da outra parte, e assim a gente vai levando, né, o caminho da banda, sempre podendo opinar no que o outro está fazendo, mas, ao mesmo tempo, com uma confiança extrema, né? Vocês conseguem passar para o público de vocês essa leveza da banda, né? E é incrível isso, porque a gente consegue perceber, tanto em shows quanto em entrevista, essa leveza entre vocês. É bonito de ver a banda em si, todos juntos, em palco, compartilhando aquela energia. É bacana mesmo, parabéns. Não é à toa que são 36 anos, né? Vocês Muito obrigado, lançaram o Ilustre Guerreiro, né? O álbum. E eu sei que tem uma história muito bonita, né, que envolve toda essa produção. Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre o Ilustre Guerreiro para a gente. Até porque hoje, né, dia que nós estamos gravando essa entrevista, 4, né, de maio, é dia em que o homenageado desse álbum completa 60 anos. Como que é ter essa ligação com o Herbert Viana, Paralamas do Sucesso? O Herbert é um cara que foi muito importante, continua sendo importante na nossa vida, foi o cara que batizou a banda de Biquíni Cavadão. Que foi legal. O cara que, quando nós começamos, assim, ele se esforçou ao máximo para que nós tivéssemos um contrato com uma gravadora, né? Ele foi muito participativo nisso aí. Quando
nós fomos contratados, nós fomos gravar as nossas primeiras músicas, nós ainda nem tínhamos o guitarrista, eu mal conhecia o Carlos Coelho, e ele foi o cara que tocou guitarra no primeiro compacto da gente. Então, assim, nós temos uma relação maravilhosa com o Herbert, e partiu do Coelho, na verdade, em 2007, a vontade da gente fazer um disco em homenagem a ele. Só que a gente foi postergando outros trabalhos, trabalhos autorais nossos, a celebração também de DVDs de 30 anos, a gente foi levando até que a oportunidade surgiu. E fizemos 2 discos, um de estúdio, né? E no ano passado nós lançamos também o registro ao vivo dessa turnê, né, em que a gente toca músicas que o Herbert compôs, essencialmente músicas dos Paralamas, mas também com algumas que ele fez para outros artistas, como Daniela Mercury, como Ivete Sangalo. Ele é um farol para a gente, ele é o norte da nossa bússola, pelo que ele nos inspira. Sim, acho que talvez se as pessoas assistirem o documentário que saiu agora, né, Os 4 Paralamas, da produção do Roberto Berliner, da TV Zero, o pessoal vai entender muito o que são os Paralamas e o que é o Herbert. E, então, só nisso aí já é mais que merecido essa homenagem. E a gente fez com todo o carinho do mundo. Adoramos o feedback deles, né, e do público também. Então, é um disco que marca um período na nossa vida e que a gente pôde fazer uma turnê maravilhosa com todo mundo cantando essas canções que também que embalaram a nossa vida também, né? Claro. E você falou sobre o documentário, né, dos 40 anos do Paralamas, os 4 Paralamas, e eu até comentei com o Bruno e com o Coelho em off que as histórias são muito parecidas na questão de amizade entre os integrantes, né? É algo que você consegue enxergar ali no documentário, essa amizade, esse carinho, esse respeito. Então é muito bom a gente ter esses exemplos, né, para as novas bandas, para os músicos que vêm aí, né, tentando ter um espaço, como vocês, né, tiveram a oportunidade, né, de ter esse espaço e estouraram, explodiram aí no Brasil inteiro. Então é bem legal, o documentário vale realmente conferir. Vale mesmo a pena. Eu acho que os Paralamas sempre nos influenciaram muito, não só o Herbert, mas a banda, no estilo deles, na integridade deles, artística. Isso nos ajuda muito, nos norteou bastante também. Legal. Acho que nós temos uma diferença musical, claro, mas o ponto maior de inspiração sempre foi esse. Assim, você sabe que muitas vezes nós tivemos encruzilhadas na nossa vida em que a gente não sabia como lidar com alguma situação mercadológica, com uma situação, às vezes, difícil dentro da gravadora. E era muito comum a gente perguntar, o que os Paralamas fariam no nosso lugar? Entendeu? Tamanha a nossa relação de amizade, respeito, de admiração, entendeu? Pela integridade deles. Né? Assim, os caras sabem fazer essas coisas. Então, muitas vezes, eles serviram como um case para a gente, né? Assim, do tipo, talvez, vamos pensar como é que com a cabeça focada como se fossem os Paralamas. O que eles fariam? Porque, realmente, eles nos inspiram nessa integridade que eles têm. Eu acredito que sim, porque, como eu falei, as histórias são muito parecidas e eu sou suspeita em falar porque eu admiro muito as duas bandas, então eu acho que isso é fundamental até para você chegar ao tempo de carreira, né? Isso daí realmente é fundamental, ter a integridade ali. É muito bacana. Eu andei, né, vasculhando aí, apesar de ser fã, né, a gente precisa sempre vasculhar a história, porque nem tudo vocês contam nas entrevistas, né? Mas eu achei uma história muito legal, que é da música Chove Chuva, que eu achei muito bacana essa história. E eu dei risada, que eu falei, gente, olha só que bacana, uma música que fez né, que faz sucesso até hoje e a gente não sabe o porquê que ela surgiu. Então eu queria que vocês também dividissem isso com o público do Clipe com Brasil.
Essa música começa na turnê de 92 para 93, né? A gente começou a fazer shows com uma frequência tão grande que assim seria muita sorte se nós fizéssemos shows sempre sem chover, né? Então, inevitavelmente, a gente pegava uma cidade, algum lugar em que desabava um toró. E eu me lembro que nós estávamos em Ponta Grossa, no Paraná, e o Coelho estava na passagem de som, estava tocando Chave-Chuva. E, assim, realmente o tempo não estava lá grandes coisas, né? Sempre ameaçando uma chuva. E a gente meio que cantarolou aquilo dali. E quando nós estávamos fazendo o show, existiam 4.000 pessoas assistindo a gente. E aí sim desaba, sabe aquele toró de lavar chão, né? Sabe? Aquela coisa toda. E foi, bom, é natural que as pessoas fugissem para procurar algum abrigo. E a gente vendo 4.000 pessoas indo embora, assim, né? A gente ali em cima do palco. E aí eu berrei no microfone e disse assim, parem, vocês todos vão chegar molhados em casa, não adianta, entendeu? Eu quero mais é que chova, chova muito agora, a gente chove, chuva, chove sempre. Aí o Coelho já entrou na onda, já começou a tocar, porque a gente já sabia mais ou menos a coisa, e a música cresceu ali, assim, a ponto de que nessa época não tinha e-mail, não tinha nada, mas a gente foi recebendo cartas de pessoas, assim, uma semana depois as pessoas iam mandando cartas para a gente, assim, estou aqui gripado, com não sei quantos graus de febre, não sei o quê, mas valeu cada minuto debaixo daquele temporal todo, vocês cantando, porque a gente também, assim, a gente saiu da área coberta, né? A gente tomou chuva com eles, e aí a gente guardou essa música durante um bom tempo. Falou assim, não, toda vez que chover a gente toca. Toda vez que chover a gente toca. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, cara, a música está muito boa, o resultado está tão legal, então a gente passou a tocá-la direto nos shows. Que máximo. Não, e realmente, não tem... Aliás, o show do Biquíni não tem como você ficar parado, já começa por aí, né? É uma das bandas que eu vejo a galera realmente ir ao delírio, porque, Bruno, você tem uma energia surreal. Em cima de palco, não parece esse cara calmo nas entrevistas. Realmente não tem como ficar parado. Mas então, como é que a gente fica parado diante daquela galera ensandecida, né? Eu acho que é uma troca ali que dá, e, assim, eu acho que falar isso é meio que lugar comum, tal, mas realmente há uma troca, né? O público é o nosso combustível. E aí a gente começa a tocar, o pessoal começa a pular, a gente vai ficando cada vez mais animado, o pessoal se anima mais ainda, e assim a gente vai levando o show. Eu acho que é muito importante o show ter a participação do público o tempo todo, sabe? Tipo, não gosto, assim, eu não me vejo como aquele cara que sobe ao palco e fala assim, olha, vocês agora vão admirar o meu trabalho, entendeu? Não, vamos fazer algo juntos aqui essa noite. Vocês sejam vocês testemunhas participativas desse momento, né? É verdade, e é exatamente isso. Eu já fui em alguns shows de vocês e realmente eu confesso que eu saí molhada, encharcada de suor, de tanto pular e me divertir. E uma coisa que é muito legal, que entra ano, sai ano, e pode passar aí, né? O show do Biquíni é sempre... tem sempre uma novidade e é sempre essa energia. As músicas são sempre estouradas. É incrível como em 36 anos aí de carreira vocês conseguem colocar o público, tanto o público que já acompanha vocês desde o início, quanto os novos, né? Os jovens aí que hoje a gente aqui no Clipe com Brasil, o nosso contato são com bandas jovens, novas no mercado do rock, da música, enfim. E quando se fala de Biquíni é sempre uma referência justamente por isso, né? Biquíni é sempre Biquíni e pode passar anos e anos, vai ser sempre assim, esse sucesso estourado. Eu vi uma matéria que vocês deram para o jornal O Extra do Rio de Janeiro e você comentou exatamente sobre essa questão do público, né, Bruno? Da importância do público, de vocês fazerem realmente o show compartilhando ali dessa energia. A pandemia
né, que chegou aí devastando o mundo inteiro e nós aqui do mercado da música. Como que tá sendo para vocês aí esse momento de reclusão, digamos assim? É angustiante, né? Assim, nos privar daquilo que a gente mais ama fazer. Assim, os discos que são gravados, as entrevistas que são dadas, tudo só tem uma função, na verdade. As composições que nós fazemos, tudo só tem uma razão de ser. É a gente levar isso para cima do palco, para a gente tocar, para as pessoas cantarem, né? Para a gente olhar nos olhos das pessoas e cada dia estar num canto do país. E, de repente, nós somos privados disso, né? Eu brinco com as pessoas, assim, cara, assim, poxa, como é que está a situação para vocês? Assim, você acredita? Assim, para a gente está muito difícil, porque nós somos especialistas em aglomeração. Então, a gente é literalmente inimigo público número 1 nesse momento. É né? verdade. Nós não podemos... Né? A aglomeração na verdade, o inimigo público número 1, mas a gente só sabe fazer isso, aglomerar pessoas. Então, a gente tem que esperar. Isso não quer dizer que a gente vai ficar parado. E esse sempre foi o ponto. Assim, desde que isso aconteceu, a gente buscou fazer várias coisas, compor, lançar. Nós estávamos com esse disco todo pronto no ano passado para lançar. Lançamos para as pessoas terem acesso. Gravamos mais músicas. Assim, foi uma coisa que o tempo todo a gente não desapareceu, sabe? Eu falei assim, tudo bem, então vou ficar recluso aqui no meu canto. A gente fica realmente esperando, mas ao mesmo tempo a gente fica pensando, criando, bolando o que vai fazer. Eu acho que é saudável para a gente, inclusive. Eu acho que é o que nos dá saúde mental nesse momento. É a criação e a composição e o planejamento, porque o tempo todo a minha cabeça está girando assim, ok, uma bela hora isso vai passar. Vai. E isso, quando passar, a gente vai estar bem. Entendeu? A gente vai estar preparado para comemorar com as pessoas. Eu tenho certeza disso e tô louca para chegar logo esse dia. Vocês, em comemoração aos 36 anos, vocês estão com um projeto de lançar, né? Já estão lançando, não é isso? Um single pelas plataformas digitais, em comemoração aos 36 anos? Não é em comemoração aos 36 anos, porque a gente comemora o tempo todo qualquer coisa, 36 anos e meio, 36 Verdade. anos. A gente gosta de lançar músicas e vamos... Nós tínhamos nos planejado, na verdade, para lançar um álbum inteiro agora, em maio. Era a nossa cabeça, quando a gente começou a conversar nisso por volta de outubro. A gente falou, em maio já deve estar todo mundo vacinado. Só que não. E aí a gente falou assim, bom, já que é assim, vamos lançando paulatinamente esses singles, né? Para as pessoas já terem um gostinho. E a gente também, por conta dessa loucura toda, a gente teve que atrasar. Nós tivemos que mudar, por exemplo, nós não nos encontramos praticamente para gravar esse disco, tá? Eu não encontrei com o Birita ou com o Miguel para gravação. Tive pouquíssimos encontros. A gente não encontrou com o produtor. O nosso produtor está falando com a gente através de mensagens, a gente trocando as ideias, falando, ligando um para o outro. Mas, então, esse processo também foi um processo novo para todos nós. E nós estamos preparando já para lançar algumas dessas músicas a partir do segundo semestre. Ou seja, a partir de julho, a gente já deve estar lançando um single, em agosto um outro single. E a gente vai já meio que a conta-gotas, mas mostrando um pouquinho do que vem aí, que é um disco de 9 faixas inéditas, chamado Através dos Tempos. Um nome escolhido por não só ser o título de uma das músicas, mas também porque eu acho que fala muito do que é um biquíni. Nós realmente... o biquíni tem essa história, através dos tempos, não só de pandemias, mas de revoluções tecnológicas, de uma banda que surgiu com um compacto de vinil e fita cassete, entendeu? Atravessou CD, atravessou downloads de músicas, compartilhamentos de músicas, streaming. Então, tudo isso, NFTs, sabe? Então, tudo que está acontecendo e a gente está aqui. Estamos seguindo o nosso caminho. Eu admiro muito o trabalho de vocês, realmente, nesse processo, né? Sair da questão da vendagem dos discos, aí passar para a parte dos CDs e, de repente, invadir os streams, aí as plataformas digitais.
realmente você precisa ter toda uma diretriz, não é fácil tudo isso, essas mudanças, né? E vocês estão aí firmes, e a galera pedindo, né, cada vez mais pelo trabalho de vocês. E, infelizmente, a gente já está chegando, já estourando o nosso tempo aqui. Mas, então, todos esses trabalhos a gente também consegue acompanhar através do canal de vocês no YouTube, certo? Certo. Canal do YouTube, nós estamos em todas as plataformas digitais. A gente sempre teve, né, desde a época quando se criou o e-mail, depois sites. A gente está em todos os lugares, temos nossos vídeos no YouTube, nossas músicas no Spotify, Deezer, Apple, todos os lugares. Não tem como não estar, né? Gente, obrigada, de verdade. Obrigado a você. Obrigada pela entrevista. E todo final de entrevista a gente exibe o clipe do artista, da banda aqui. E hoje o clipe é um clipe bem especial para mim. Essa música faz parte. Aliás, eu brinco, Bruno e Coelho, que eu sou uma biquíni cavadão assim por inteiro. E eu explico por quê. Eu tenho uma mistura de timidez, eu tenho Daniela, Janaína. Então, assim, é tudo numa só pessoa. Então, e esse clipe que a gente vai exibir também faz muito parte da minha história. E eu tenho certeza que faz parte da história de muitas, mas muitas pessoas aí que curtem o Biquíni Cavadão. Então, agradeço de coração por vocês estarem aqui. E espero um dia poder, né, reencontrá-los ao vivo, sem essa questão de estarmos remotos. É exatamente o calor humano, né, Bruno? A gente sente necessidade disso. E, enfim, muito obrigada mesmo de coração e até breve. Valeu. Obrigado pelas palavras, pelos... Beijo. Beijão, gente. Obrigado, Bruno. Obrigada. E agora com vocês, Biquíni Cavadão com... E esse foi Biquíni Cavadão com um rio sempre beija o mar. Nossa, gente, que prazer poder falar com vocês, Bruno, Coelho. Tantas histórias para contar. Eu conversei com eles em off, falei que realmente o tempo de entrevista do Clipe com o Brasil é muito curto para 36 anos de história e é uma banda realmente consolidada, de sucesso e que tem total a minha admiração. Obrigada mais uma vez, Bruno, Coelho, pela entrevista. E voltem para a gente poder contar essas histórias que são muito, mas muito legais. E eu tenho certeza que tanto os fãs como toda essa galera nova aí no mercado da música precisam e querem saber.